Vamos lá, então. Conforme já anunciado pelo Dr. Márcio Braga, painel Gestão e Inovação, as novas plataformas tecnológicas e a atuação dos cartórios brasileiros, nós convidamos aqui para que seja o mediador dos trabalhos, Sérgio Jacomino, presidente do Instituto de Registros Imobiliários do Brasil. Convidamos para que seja debatedor Andrei Guimarães Duarte, presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo. E o nosso palestrante, professor, que será apresentado pelo mediador Ronaldo Lemos. Agora sim, nosso palestrante, Ronaldo Lemos. Muito boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, essa ilustre plateia que aqui reunida para ouvir um tema palpitante e difícil, que é o impacto das novas tecnologias numa atividade tradicional, como é a atividade notarial e registral. E nós temos o privilégio, a sorte de ter aqui entre nós o professor Ronaldo Lemos, que é advogado, ele é da área jurídica, mas também é especialista em tecnologia, também é especialista em mídia e propriedade intelectual, é professor da Universidade Columbia, da Escola para Assuntos Internacionais, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador e representante no Brasil do MIT Media Lab. Dr. Ronaldo não requer maiores apresentações, então vamos direto à exposição dele. Com a palavra, então, o querido professor. Acho que eu vou caminhar até lá, pode ser melhor, tá bom. Bom, obrigado, doutor Sérgio. Primeiramente, boa tarde a todos, um prazer imenso estar aqui. Eu tinha preparado uma apresentação, não sei se está aí, acho que sim, né? Então, tá bom. Muito obrigado. É uma apresentação rápida e depois a gente pode usar o que a gente for discutir aqui como material para a gente debater, logo depois de ouvirmos também o doutor Sérgio, doutor Andrei. E qual que é o meu objetivo hoje à tarde, né? É a gente pensar um pouco juntos sobre a transformação que a tecnologia está trazendo para todos os campos da sociedade e, a partir daí, a gente tentar projetar um pouco como é que isso vai impactar também questões governamentais, questões de serviços públicos e a própria ideia de governo no mundo digital, e, com certeza, isso toca as atividades de todos que estamos aqui. Então, para começar, eu queria fazer um breve parênteses, só para a gente fazer algumas reflexões iniciais. Esse que está na tela é o primeiro presidente de uma empresa de tecnologia do planeta. Ele se chama William Norton e ele é o presidente da empresa chamada, que existe até hoje, curiosamente. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que talvez eu tenha andado longe demais. Pronto. Ele se chama William Norton e ele foi presidente da Western Union, que existe até hoje. Western Union era uma empresa de telégrafos, e uma empresa que foi muito importante para a comunicação no século XIX. Só que houve um avanço tecnológico no final do século XIX, que foi a invenção do telefone. Isso é o que o William Norton disse assim que ele tomou conhecimento do surgimento daquela nova tecnologia. Ele disse o seguinte: esse tal de telefone é um brinquedo que tem muitos defeitos para que possa ser considerado um meio sério de comunicação. Bom, nós sabemos que ele estava completamente equivocado, e o telefone se transformou na tecnologia dominante, e até hoje nós temos um par de fios de cobre que chegam até hoje à nossa casa. O telefone ainda está entre nós, e a gente, inclusive, chama esse aparelho que a gente tem no bolso de telefone celular. Mais recentemente, um outro executivo de empresa de telecomunicações, nesse caso, esse que está na tela, chamado Ken Olsen,
e ele era diretor da empresa DEC, Digital Electronic Computers. O que a DEC fazia? Fabricava aqueles computadores mainframes, sabe aqueles computadores que ocupam uma sala inteira, muito usados em bancos na década de 70, etc. E quando o Ken Olsen percebeu a chegada do computador pessoal, né, aquele movimento encabeçado pelo Steve Jobs e outros empreendedores que estavam criando um computador para você ter em casa, ele disse a seguinte frase: não existe qualquer razão para que uma pessoa tenha um computador em casa. Bom, a gente sabe que hoje a gente carrega computador no bolso, né? Nosso celular é um computador que a gente está com ele o tempo inteiro. Então, ele também estava completamente equivocado. Por fim, mais recentemente, outro presidente de grande empresa de tecnologia, nesse caso, o Steve Ballmer, né, da Microsoft, esse que está na tela, quando viu a chegada do iPhone, disse também uma frase que eu acho que entrou para a história, que ele disse o seguinte: não existe nenhuma chance de que o iPhone se torne um sucesso de mercado. E ainda para enfatizar, disse, nenhuma chance. Quem aqui está com iPhone nesse momento, assim, só por curiosidade? Quem usa iPhone aqui? Bom, acho que dá para ver, né, claramente como e o quanto ele estava equivocado. A pergunta que a gente tem que fazer, então, é a seguinte: por que eles erraram? É desinformação, ignorância? O que levou ao erro? E não é nada disso. Essas são algumas das pessoas mais bem preparadas no mercado de tecnologia, tinham acesso a redes de informação, a capital político, enfim, estavam ali bem posicionadas para conseguir ler o que vinha pela frente. E ainda assim foram incapazes de perceber aquela transformação. E a razão do erro é uma razão que está na própria tecnologia, que desencadeia processos de grande complexidade, processos que levam à dificuldade de prever o futuro. Se naquela época, no século XIX, já era difícil prever o futuro, imagine agora, com o avanço tecnológico que a gente vive hoje. Então, tem vários exemplos, inclusive, de assimetria de informações. Algumas pessoas sabem alguma coisa que outras pessoas não sabem. Isso, obviamente, gera uma disparidade muito grande na tomada de decisões. Vou dar dois exemplos rápidos. Um, todo mundo conhece, um aplicativo de 60 megabytes, que é o caso do WhatsApp, que causou uma revolução no setor de telecomunicações. Empresas que tratam de infraestrutura, inclusive, tiveram que adaptar o seu modelo de negócio justamente pela chegada do WhatsApp, e a gente vê o tamanho da transformação que o WhatsApp provoca, inclusive agora com a questão das eleições que passaram, né? A gente viu o impacto que o WhatsApp tem até mesmo para fazer campanha política. Então, isso são transformações palpáveis que a tecnologia provoca. Agora, se o WhatsApp é impressionante, o caso do WeChat, que é o WhatsApp chinês, é ainda mais impressionante. Só por curiosidade, quem aqui conhece o WeChat? Ou já ouviu falar do produto, ou usa o WeChat? Temos algumas pessoas. Podem, inclusive, me adicionar, porque eu fico me sentindo muito solitário no WeChat, né? Porque pouca gente ainda usa, então quem tiver no WeChat, depois me adiciona. O WeChat é o WhatsApp chinês e ele faz, dentre outras coisas também, meio de pagamento. Hoje, na China, a maioria absoluta da população chinesa paga tudo por meio desse aplicativo. Então, você vai na fila do café, você chega lá à sua vez, você tira o celular do bolso, escaneia um código QR, sabe aquele código de barras quadradinho? Você vai lá, escaneia, essa operação dura 0,1 segundo e o pagamento é feito automaticamente só de você escanear um código QR. Isso é tão profundo do ponto de vista de modificação da sociedade que eu tive em Xangai agora há mais ou menos 2 meses e andando pelas ruas de Xangai eu notei que os moradores de rua carregam uma plaquinha com seu código QR. Eles carregam na rua literalmente uma placa porque eles sabem que não tem a menor chance de receberem uma esmola, uma doação com dinheiro, porque ninguém usa mais dinheiro. E não usa também cartão de crédito. Isso é que é a transformação
que esse sistema provocou. Hoje, no Brasil, para você receber pagamento, você precisa daquela maquineta, né? Na China, para você receber pagamentos digitais, tudo que você precisa é uma folha de papel com seu código QR impresso. Não precisa de máquina, não precisa de nada. E, além disso, eu vi, por exemplo, festa de casamento, onde na entrada da festa tinha um código QR da noiva e um código QR do noivo, e um placar para quem é que recebia mais presente em dinheiro. Vi também garçom usando o código QR como um crachá. Se você quiser dar a gorjeta, você tira o celular do bolso e dá a gorjeta direto para o garçom. Então, esse é o tipo de transformação que essas tecnologias novas provocam. Isso vai acabar chegando no Brasil, é uma questão de tempo, e saber que isso existe é uma informação importante para a tomada de decisão. Então, isso aqui para dar um exemplo das mudanças profundas que a gente tem e que vamos ter pela frente. Obviamente, isso traz muita incerteza, dificuldade de tomar decisão, e o meu objetivo aqui agora é fazer uma espécie de onde viemos e para onde vamos do ponto de vista da tecnologia. Então, fazer um rápido apanhado dessas tendências tecnológicas para a gente poder entender onde a gente está, e depois eu vou mergulhar nas questões que isso traz do ponto de vista da gente pensar serviços públicos, atividades públicas, etc. Então, de onde viemos e para onde vamos? Quando a internet surgiu, ela era nada mais, nada menos do que uma rede de computadores. A ideia, na década de 60, era de conectar um computador ao outro, sem nem saber direito qual era a finalidade daquela conexão. Isso é a origem da internet, conectar computadores. Na década de 90, essa conexão de computadores, ela evoluiu. Ela passou a ser não só mais uma conexão de computadores, mas uma rede de pessoas. Você passou a conectar uma pessoa a outra através da rede. Vejam só o valor que isso gera. As grandes empresas de internet hoje, Facebook, WhatsApp e outras, geram o valor delas conectando pessoas. Então, conectar pessoas gera muito valor, e é esse o segundo momento que a gente vive até hoje da internet. O que vem depois da conexão de pessoas? Vem a conexão de objetos. Objetos irão se conectar à rede, é a chamada internet das coisas. Aí você me pergunta, mas que tipo de objetos que vão se conectar? E a resposta que eu te dou é todos os objetos. Todos. Do avião ao transporte público, à usina hidrelétrica, passando por utensílios domésticos, passando por mesas e passando por cadeiras. Aí você vai falar, mas por que uma cadeira se conectaria à internet? Imagina só se a gente colocar um sensor numa cadeira. De cara, ela vai ser capaz de contar quantas pessoas se sentaram nela naquele dia. Se você colocar um sensor de peso na cadeira, como cada pessoa se mexe de um jeito diferente e tem um peso diferente, ela vai ser capaz de contar quem sentou na cadeira naquele dia. Então, você vai ter escola, faculdade, em que as cadeiras são capazes de fazer a chamada. Isso gera um valor imenso. Quando você conecta objetos, eles começam a produzir informação, e a previsão, inclusive números do Gartner, é de que em 2020 já haja 26 bilhões de objetos conectados à internet. Então, são objetos triviais, como é o caso de mesa, cadeira, geladeira e máquina de lavar e ar-condicionado, que você pode, inclusive, acionar à distância pela internet, ou objetos que são parte da infraestrutura das cidades ou do país. Então, é usina hidrelétrica, ônibus, transporte urbano, metrô, etc. Infraestrutura conectada. Isso é muito importante porque o Brasil, por exemplo, acaba de lançar o Plano Nacional de Internet das Coisas, que foi comissionado pelo BNDES e que faz ali várias decisões importantes para implementar isso no Brasil. Inclusive, eu participei da redação desse plano, em parceria com a McKinsey e com o CPQD. E ele prioriza 4 áreas. Cidades inteligentes, que tem a ver com a nossa conversa aqui, agricultura de precisão, saúde, um setor que pode ser revolucionado pela internet das coisas, e, por fim,
Esqueci a quarta coisa. Até o final da apresentação eu lembro. Mas são 4 áreas. E esse ponto eu acho que é muito importante. Então, a gente está nesse momento de incentivar esse tipo de atividade no Brasil. Outra coisa importante, depois da internet das coisas, virá a internet dos serviços. Os serviços vão cada vez mais se digitalizar, especialmente por causa da inteligência artificial, também vão ser prestados pela internet. Muita gente aqui deve ter visto o vídeo do Google, daquele serviço que é um robô que liga para os lugares, marcando cabeleireiro, restaurante. Então, é muito impressionante, porque hoje o Google e outras empresas já desenvolveram robôs que são capazes de falar como a gente, e eles funcionam como agentes inteligentes e que fazem atividades em nosso nome. Então, eu digo lá, Google, marque o restaurante tal na sexta-feira, às 7 horas. Ele liga para o restaurante e fala, bom dia, aqui é o fulano, eu gostaria de marcar um restaurante tal. E a pessoa que está do outro lado nem percebe que é uma máquina com quem ela está falando. Tanto que um dos dilemas éticos que se tem hoje é se essa voz digital deve avisar ou não à pessoa que está do outro lado se ela é uma máquina que está falando ou não. Se for, alô, aqui é um robô, para você saber, porque se você não avisar, a pessoa do outro lado não saberá que é um agente inteligente que está falando com você. Então, essa é outra tendência importante, que é a internet do serviço. E, por fim, um ponto que nos interessa a todos, e a última tendência que eu gostaria de enfatizar, é o blockchain, né? É essa ideia de que é possível hoje criar um registro auditável, público, imutável, e que isso pode ter algumas repercussões também importantes para muito do que a gente faz. Então, essa tendência, obviamente, também nos interessa. Feito esse apanhado de onde viemos e para onde vamos, e identificadas essas tendências, o segundo ponto que eu gostaria de discutir hoje é o tema do desafio que essa aceleração tecnológica traz, especialmente do ponto de vista dos serviços públicos, no qual, de certa maneira, todos aqui estamos inseridos. Então, a minha hipótese que eu gostaria de submeter à apreciação de todos aqui é de que governo e serviços públicos que não se digitalizam se tornarão obsoletos. Governo que não se torna digital, e essa é a minha primeira hipótese, deixa de ser governo, porque a vida das pessoas cada vez mais é vivida no ambiente digital. Se o governo não acompanha isso, ele vai deixar de ser governo, vai se tornar incapaz de governar. Basta lembrar que a origem da palavra cibernética vem do grego kibernetike, que significa governar. Quando a gente fala em cyberspace, a gente tem que lembrar de governança. Então, o governo que não se digitalizar vai virar obsoleto. Estamos vivendo um momento em que vai haver uma grande onda de digitalização dos serviços públicos e, obviamente, isso vai ser a causa de grande reflexão e de mudança. Então, para completar a minha hipótese, o meu ponto é que todo governo terá de se converter em plataforma tecnológica. E há 2 caminhos para isso. Um é o caminho simples, que é o caminho fácil de fazer. O outro é o caminho complexo, que é o caminho difícil de fazer. Vamos começar pelo simples. O simples é a possibilidade, não sei o que aconteceu, mas a minha apresentação acabou de dar um salto. Acho que estão preocupados com o meu tempo, então acho que a inteligência artificial acabou de me mandar um recado. Tudo bem, já entendi, pessoal, já entendi. O caminho simples é você colher a fruta mais fácil de ser colhida, né? É low-hanging fruit. E essa possibilidade é muito bem descrita por uma cara amiga, que é a Susan Crawford, que é essa que está na tela, escreveu um belíssimo livro chamado A Cidade Responsiva, onde ela cataloga usos de tecnologia para digitalizar o governo e para melhorar os serviços públicos. Então, no livro dela, tem alguns exemplos
que sempre partem dessa premissa de o governo usar dados para melhorar os serviços públicos. E eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui, por exemplo, a cidade de Washington, que criou um sistema que pode ser descrito como uma espécie de uberização dos serviços públicos. Hoje, em Washington, sempre que você toma um serviço público, você vai a algum departamento da cidade, você recebe uma mensagem no seu celular pedindo para você avaliar a qualidade do serviço que você acabou de usufruir, prestado pela própria cidade. E o resultado disso é que eles fazem uma espécie de um boletim dos serviços públicos lá de Washington, dando uma nota consolidada toda semana da qualidade do serviço daquela cidade. Então, dá para ver aqui que muitos departamentos da cidade de Washington têm boas notas, mas tem um ali que tem uma nota C, uma nota meio de reprovação. Que departamento é aquele? É o departamento de saúde. Se eu sou o prefeito de Washington, o que eu faço? Os que estão indo bem, parabéns, posso até dar um bônus. Os que estão indo mal, eu vou lá ver o que está acontecendo e tomar as decisões de gestão para melhorar. Então, uma coisa simples, de baixíssimo custo de implementação, que poderia gerar uma transformação de cara na qualidade dos serviços públicos. Outra cidade fazendo coisas interessantes é Chicago. Estão fazendo um monitoramento em tempo real da cidade, criando mapas vivos, que são capazes de medir, por exemplo, homicídios em tempo real. Dá para ver que homicídios estão concentrados em alguns bairros da cidade de Chicago, o que me permitiria levar, por exemplo, a polícia para lá ou fazer projetos de prevenção. Mas você mede coisas complexas também, como, por exemplo, incidência de diabetes. Dá para ver que diabetes é bem mais democrático que homicídios, né? Está espalhada por todos os bairros da cidade de Chicago. E isso permite, por exemplo, melhorar merenda escolar, campanhas de redução de consumo de refrigerante, distribuição de insulina, melhora a administração pública. Buraco nas ruas. Hoje, em Chicago, é medido já com sensores, que estão instalados, inclusive, em automóveis, bicicletas, e automaticamente você consegue visualizar onde tem buraco. Você consegue medir até coisas pitorescas, do tipo mordida de rato. Então, é curioso, porque aqui está o mapa das mordidas de rato da cidade de Chicago. Se vocês notarem, tem um bairro ali que é o Império das Ratazanas, né? Sugiro quem visitar a cidade de Chicago não vá nesse bairro, porque tem alto risco de ser ali atacado. Então, isso mostra também um jeito simples de mudar serviços públicos com grande impacto. Até, olha só, a cidade de Boston, na ausência de problemas mais sofisticados, criou até um serviço público que mede o florescimento das árvores da cidade de Boston. Então, eles criaram esse mapa de calor aqui, que na primavera é muito útil. Você pode passear pela cidade acompanhando a medição, inclusive digital, das cerejeiras da cidade que estão florescendo. Então, isso é bom para o turismo, etc. Isso mostra um uso da tecnologia com grande capacidade de impactar serviços públicos. Grande capacidade, mas um uso simples. E aí eu entro na terceira parte do que eu gostaria de discutir hoje, que é a discussão de como é que o governo pode se digitalizar, dessa vez do ponto de vista complexo, que é o que eu acho que a gente vai ter impacto importante no Brasil nos próximos anos. Como é que a gente faz para transformar o governo em uma plataforma tecnológica? No mundo que a gente vive hoje, a gente sabe que a gente vive em plataformas tecnológicas. O celular de muita gente que está aqui hoje provavelmente está logado, nesse momento, em plataformas como Facebook, como WhatsApp, como o próprio Google e outras, Gmail. Então, muito do que a gente faz na nossa vida hoje é feito em plataformas tecnológicas. Como é que o governo pode virar uma plataforma tecnológica? E aí eu quero dar alguns estudos de caso de alguns países que já fizeram essa transição, e isso vai ter um impacto muito grande aqui no Brasil, especialmente porque essa transição envolve a criação de uma identidade digital. E quando você cria uma identidade digital, você muda profundamente a relação que os cidadãos têm
com os serviços públicos e até o próprio desempenho das atividades da vida civil da pessoa também são modificados. Então, vamos começar com o primeiro estudo de caso, que é um estudo simples, que é o seguinte: hoje no Brasil você leva 79 dias para abrir uma empresa, dados do Banco Mundial. Então, você precisa passar por diversos órgãos diferentes e, na média, são 79 dias. Em países vizinhos, como Argentina, Chile e Uruguai, o tempo que se leva para abrir uma empresa hoje é de 1 dia. E tudo é feito pela internet, e na Argentina, e no Chile e no Uruguai é gratuito. Você pode abrir uma empresa imediatamente pela rede. Tanto que esse aqui é o site do Chile, que se chama Tu Empresa en un Día, onde você pode não só constituir uma empresa, mas você pode modificar, fundir, dividir, dissolver, retificar, fazer uma série de atos públicos através desse site que está online. No Uruguai, o site se chama Empresa en el Día, e é um site também que você pode acessar hoje, e nesse momento você pode abrir de cara uma empresa imediatamente no Uruguai. Por que nesses países é assim e por que no Brasil é diferente? Uma das razões é planejamento. Esse mapa que está na tela aqui é um mapa que resume a comemoração dos 10 anos de política digital no Uruguai. A política digital lá começou em 2007, tem prazo para acabar em 2022, mas eles já estão colhendo frutos, e dentre esses frutos está essa digitalização dos serviços públicos, que levam, inclusive, a essa possibilidade. Então, quem planta, colhe, né? Eles começaram a plantar primeiro, estão colhendo antes, por exemplo, que é o caso do Brasil, que não se planejou nessa área. E, ao que tudo indica, agora isso parece que vai mudar um pouco. Então, esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de discutir. Para além do exemplo dos nossos vizinhos, eu acho que vale muito a pena a gente ver o país que hoje é mais avançado do ponto de vista de tecnologia digital, que é o caso da Estônia. Essa, inclusive, é a bandeira da Estônia. Uma bandeira até meio sem graça, né, se a gente for pensar. A bandeira é meio sem graça, mas o que eles estão fazendo do ponto de vista de governo digital é espantoso. Em 1987, o PIB per capita da Estônia era de $2.000. Em 2016, $18.000, precisamente graças ao investimento em tecnologias digitais. Só para vocês verem visualmente a evolução do PIB da Estônia, é muito impressionante. Esse decréscimo aqui é a crise de 2008, né? Que lá não foi marolinha, foi para valer, mas logo depois também já recuperaram a curva de crescimento. Então, a Estônia hoje tem esse lema que é: nós construímos uma sociedade digital e você pode construir também. E eu acho que vale muito a pena acompanhar o que foi feito lá, porque hoje a maioria dos atos, inclusive da vida civil das pessoas, é feito digitalmente, usando essa ideia de uma identidade digital que serve para unificar e descentralizar os serviços públicos, unificar os serviços públicos e descentralizar os dados, que é um movimento que eu acho que é importante, através justamente dessa ideia de se criar uma única identidade digital para todos os cidadãos, né? Que é exatamente esse cartãozinho que está na tela. É um cartão que você hoje usa e no computador você tem acesso a todos os serviços públicos do país. O sistema estoniano ele é tão eficiente que eles começaram a exportar esse serviço. Qualquer cidadão hoje do mundo pode pedir para ser um residente digital da Estônia. Adivinha quem é que pediu o cartão de residente digital da Estônia? Eu nunca pisei na Estônia e eu não tenho visto, acho que não precisa de visto, na verdade, mas eu não falo uma palavra de estoniano. Mas eu entrei no site do consulado, me inscrevi e hoje eu sou um legítimo cidadão digital daquele país. O que eu posso fazer com o meu cartão digital?
Posso acessar qualquer serviço público da Estônia, de qualquer lugar onde eu estiver. Posso abrir uma empresa na Estônia, em 15 minutos. Posso contratar pessoas na Estônia. Posso pagar pessoas a partir da Estônia e assim por diante, sem pisar lá. Então, o governo se tornou tão eficiente que eles criaram uma tendência que hoje pode ser chamada de governo como serviço, que até o acrônimo é interessante, GAS, que é a possibilidade de você ter um governo tão eficiente que eu vou preferir abrir a minha empresa na Estônia, vou preferir ter aposentadoria na Estônia, vou preferir ter previdência na Estônia, porque lá é mais eficiente do que o país onde eu moro. Essa é a ambição daquele país. Tanto que a população estoniana é de 1,3 milhão de pessoas, e a projeção é que no final desta década eles já tenham 10 milhões de residentes digitais, que não moram no país, mas vão acessar o país do ponto de vista de serviços públicos de fora. Então, é um caso muito interessante. Muita gente vai falar assim, mas, Ronaldo, Estônia, né? Estônia tem 1,3 milhão de pessoas, a Vila Olímpia aqui é maior do que a Estônia, bairros de São Paulo são maiores do que a Estônia. Então, será que isso se aplica para um país do tamanho do Brasil? Então, deixa eu falar do segundo estudo de casos, que é a Índia, né? Bandeira da Índia, mais animada do que a bandeira da Estônia, inclusive. A Índia, como sabemos, é um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas e que fez a mesma coisa que os estonianos fizeram. Criaram uma identidade digital para todos os seus cidadãos, que obedece a 4 princípios, que são esses que estão na tela. O princípio presence-less, que é sem a necessidade de presença física. Tudo que você precisar do Estado indiano, você pode fazer de casa. Você não precisa ir até um órgão público para nada. Você tem o paperless, que é sem papel. Nunca mais você vai precisar de papel para utilizar serviços públicos na Índia. O outro é o cashless. Não precisa de dinheiro. Todos os pagamentos são eletrônicos. E o último princípio é consent layer, que é o seguinte: você, como cidadão, tem controle das informações sobre os seus dados. Então, você autoriza quem vai ter acesso àqueles dados, em que momento, e você pode, inclusive, revogar o acesso aos dados. Então, você dá o controle dos dados para o cidadão. Esses são os princípios da identidade digital indiana. Tanto o presidente da Índia quanto da Estônia dizem uma frase que eu adoro, que ele fala o seguinte: as duas únicas ocasiões em que você precisa ir fisicamente a um órgão público ou um órgão registral é quando você vai se casar ou quando você vai comprar um bem imóvel. Então, esse ponto é muito importante. Para essas questões, por segurança jurídica, ainda é preciso a presença física. Em todos os outros casos, a atividade registral permanece, mas ela é realizada à distância, sem que a pessoa se desloque até o lugar. E o nome da identidade digital indiana se chama Aadhaar, que é uma palavra em hindi que significa justamente fundação, né? A fundação a partir da qual a gente constrói várias coisas em cima. Então, essa é a identidade indiana. E a forma como ela foi feita, ela começou a ser feita em 2009, foi de uma forma muito trabalho de formiguinha, né? Pegar ali o registro da íris de cada pessoa, pegar ali a identidade de cada pessoa que tinha a biometria medida ali. Então, são procedimentos ali de identificação que eu acho que são muito importantes e que foram colhidos e, no final, conseguiram, num curto espaço de 5 anos, fazer com que 1,9 bilhão de pessoas tivesse essa identidade digital. Então, quando a gente olha os números da Índia, é absolutamente impressionante. Uma identidade digital única, implementada num curto espaço de tempo, de 5 anos, que hoje todos os cidadãos
indianos usam através do celular. Então, esse ponto eu acho que é extremamente importante para a gente ter em mente. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu queria passar pela quarta momento da nossa apresentação, que é um pouco discutir o Brasil. Alguns meses atrás, exatamente nessa sala, eu participei de um seminário chamado GovTech, Governo e Tecnologia, que discutiu exatamente isso que a gente está discutindo aqui, e há cada vez mais interesse no Brasil, seja de órgãos estaduais, seja do governo federal, inclusive do governo federal eleito, de se pensar o uso da tecnologia para melhorar o sistema de identificação no Brasil e, eventualmente, até, quem sabe, criar algum modelo de identidade digital no país. Então, como todos nós sabemos, o sistema de identidade digital no Brasil é bastante caótico, né? A identidade hoje ela é emitida em muitos estados pelas secretarias de segurança pública, com exceção do Rio de Janeiro, onde ela é emitida pelo Denatran e pelo Instituto Félix Pacheco, que são órgãos civis. Em outros estados são órgãos militares, né, que emitem os RGs. E a gente sabe que não há integração no sistema. Isso até é uma matéria da Folha de São Paulo, de um jornalista que conseguiu tirar 9 RGs diferentes em diferentes estados, né? Mais do que isso, houve casos ainda mais dramáticos de um indivíduo que tinha 47 títulos de eleitor, 43 carteiras de identidade, 23 emitidas na Bahia, 12 em Minas Gerais, 8 em Goiás. Ele tinha 2 carteiras de trabalho, 2 certificados de reservista. E em 2016, a CGU descobriu que 47 mil CPFs naquele ano estavam sendo utilizados por mais de uma pessoa. Então, a gente tem hoje no Brasil um desafio, que é o nosso sistema de identificação não vai bem. Nosso sistema registral vai muito bem, como a gente sabe. A gente conseguiu praticamente zerar a taxa de ausência de registros em pouquíssimo tempo, e isso é uma coisa maravilhosa. Agora, a identificação, que é o que está construído ali em cima do registro civil, isso vai muito mal, porque é um sistema desagregado, caótico, e quando a gente olha o que está acontecendo hoje para solucionar isso, na verdade, a solução, às vezes, é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, uma pergunta que eu sempre me faço é: por que as entidades de registro no Brasil não podem, por exemplo, emitir identidades? É o caso, por exemplo, do Chile, onde a identidade e o registro civil são unificados. Está aqui, ó, Serviço de Registro Civil e Identificação. Meu espanhol já deu para ver que é horrível, né? Mas está ali uma coisa que eu acho que podemos fazer no Brasil, seria um grande avanço, já fazer a identificação civil no registro civil. E eu acho que isso é uma belíssima possibilidade. E uma das razões para isso é que dados recentes do BID mostram que o cidadão brasileiro hoje gasta 7 bilhões de dólares por ano para obter 6 tipos de documentos de identificação. Isso, obviamente, é intolerável. E quando a gente vai ver as soluções para resolver o problema, na verdade, as soluções acabam agravando o problema, porque hoje a gente está vivendo um fenômeno quase inacreditável. Nós, brasileiros, nós somos tão criativos que nós conseguimos usar a tecnologia para reproduzir a burocracia, né? Então, hoje tem a criação do e-título de eleitor, tem a criação da e-carteira de trabalho, da CNH digital, do e-CPF, e tem até o documento novo agora, que é o DNI, que também é digital. Agora, um detalhe, nenhum desses conversa com o outro. Você vai ter que usar a CNH digital para provar que você dirige, a carteira de trabalho para provar que você pode trabalhar, o e-título para provar que você pode votar. E aí você fala, mas por que não cria uma só? E ali você pluga a informação de que eu posso votar, eu posso trabalhar, eu posso dirigir. Então, faz algum sentido ter uma multiplicação de documentos de identificação? Não faz nenhum sentido. E há pouco tempo eu até escrevi um artigo na Folha de São Paulo, justamente tratando desse problema, que era a multiplicação das identidades digitais. O que faz sentido é você ter uma identidade digital única, que inclusive acho que poderia ser emitida
pelo sistema notarial, registral, que seriam, vamos dizer, por sua capilaridade, presença no Brasil todo, segurança jurídica, um parceiro importantíssimo para a implementação de um sistema como esse, nos colocaria ali à frente e até com a velocidade ainda maior do que a Índia desenvolveu, mas que poderia abrir a possibilidade desse tipo de adaptação. Só para vocês terem uma ideia, hoje apenas 0,4% dos motoristas têm uma carteira de identidade de motorista, digital. Sabem por quê? Porque para você buscar a sua carteira digital, você tem que ir pessoalmente no Denatran para fazer um formulário. Então, obviamente que a maioria das pessoas desiste disso porque não vê uma utilidade em ter a carteira digital, porque a carteira de papel vai muito bem, obrigado. O que mais eu posso fazer com essa carteira de motorista digital? Eu posso logar no site da Receita Federal para cumprir minhas obrigações fiscais? Não posso. Posso logar com a carteira de motorista digital no e-social para cumprir minhas obrigações trabalhistas? Também não posso. Então, é uma identidade digital que não serve para muita coisa. Não resolve o problema que a gente tem hoje no Brasil. E outro ponto importante é que uma pesquisa recente mostrou que só no âmbito do governo federal existem 48 aplicativos governamentais. Gente, quem é que tem 48 aplicativos do governo instalado no celular hoje? A população mais pobre, que tem celulares mais baratos, para instalar um aplicativo novo, tem que deletar um antigo, não tem memória. Então, não faz sentido você criar um aplicativo para cada serviço. Teria que ser um aplicativo único, dentro do qual você acessa todos os serviços, e não um aplicativo por serviço. Outra coisa, apenas 12,5% dos brasileiros baixaram um aplicativo governamental. É muito pouco. E o ranking de popularidade dos aplicativos o aplicativo mais baixado no Brasil hoje é o 16% é a Caixa Econômica, 11% é o FGTS, 8% é a Receita Federal e 4,8% é o Supremo Tribunal Federal, que é algo quase incrível, né? E disso tudo dentro dos 12% que eu mencionei que baixaram. Agora, quando você pergunta para o cidadão brasileiro se ele gostaria de ter mais tecnologia no governo e nos serviços públicos, 58% das pessoas dizem que sim. Todos esperam mais tecnologia nos serviços públicos. E a minha última hipótese, para a gente já ir para o final aqui, é de que hoje esta é uma demanda sem oferta. Todos nós gostaríamos de ter serviços como o da Estônia, da Índia, mesmo do Chile e do Uruguai com relação à abertura de empresas, gostaríamos de ter serviços digitais online que poupassem nosso tempo, etc. Mas hoje, infelizmente, essa é uma demanda sem oferta. A gente está usando a tecnologia para perpetuar, vamos dizer, as mesmas questões que a gente tem no mundo físico. E para encerrar, meu tempo já se esgotou, o que nós podemos fazer? Eu estou participando desse projeto chamado Mapa da Informação, que é um projeto que tem por objetivo justamente compreender os silos informacionais no âmbito do governo federal. Qual órgão público detém qual tipo de informação e qual documento corresponde àquela informação. Então, fica o convite para a gente poder pensar esse projeto juntos. É um projeto que está em curso. A gente já conseguiu fazer um gráfico até bastante simples, dada a complexidade dessa questão, e a gente está expandindo esse gráfico porque, ao entender como a informação se organiza, a gente abre o caminho justamente para essa unificação de serviços públicos numa plataforma única, que é o caminho que eu disse e que, vamos dizer, está acontecendo cada vez mais hoje. Então, para concluir, eu gostaria de deixar uma segunda hipótese com todos aqui, que é a seguinte: eu acho que o Brasil pode criar hoje o mais avançado sistema de identidade digital do planeta, protegendo a segurança jurídica, e para isso todos que estão aqui são fundamentais,
e, com isso, ajudando a revolucionar os serviços públicos, que é algo que a gente está precisando e muito no nosso país. Muito obrigado, gente.